E vamos passar agora, pessoal, para o próximo tópico com Jim Rohn, o poder de ter objetivos. Em primeiro lugar, diz o Jim Rohn, eu não usava o poder de ter objetivos na época em que encontrei o meu mentor. Ele me disse, mostre a sua lista atualizada de objetivos e vamos conversar sobre ela. Ele disse, eu tenho experiência e acho que posso ajudar. E eu disse a ele, eu não tenho uma lista. E nossa, que revelação! O que teria acontecido comigo nos meus primeiros 2, 3, 4, 5, 6 anos em que eu trabalhava para sustentar a minha família? E se eu tivesse aprendido a estabelecer objetivos bem antes? Onde eu estaria? Mas eu rapidamente captei a mensagem e pensei que ele estava certo, e desde então nunca mais fiquei sem uma lista de objetivos. Foi assim que eu comecei a entender o poder de ter objetivos. Ele disse que se eu não tivesse uma lista de objetivos, ele poderia adivinhar o meu saldo bancário, como sendo algumas centenas de dólares. Isso realmente chamou a minha atenção. E eu perguntei, o meu saldo bancário poderia mudar se eu tivesse uma lista de objetivos? Ele disse sim, drasticamente. E foi aí que caiu a ficha. E eu disse para mim mesmo que iria aprender como estabelecer objetivos. Foi assim que eu comecei. Foi um processo simples para começar. Ele começou a fazer perguntas simples. Primeiro eram os objetivos de negócio. Um deles foi imediato. Quando você gostaria de ter independência financeira? E ele definiu isso como vivendo da renda dos seus recursos investidos. Ele disse que era um dos primeiros objetivos a estabelecer. Porque quando esse dia chegar, você tem a escolha incrível de trabalhar ou não trabalhar. E se você decidir trabalhar, você pode trabalhar por diversão e não pela necessidade. Esse tipo de linguagem, esse tipo de promessa, colocando nesses termos, iluminou minha consciência e eu pensei, nossa, é isso que eu quero. Não apenas ter os recursos e a renda, mas ter também o sentimento. Quando ele disse, você pode trabalhar por diversão e não por necessidade, eu nunca tinha ouvido isso colocado dessa forma. Então, esse foi um dos meus primeiros objetivos há muitos anos atrás. Coloque no papel. O que está na sua cabeça você acaba esquecendo. Não fica tão definitivo na sua cabeça como quando você escreve. Eu aprendi a fazer isso. Decida o que você quer e escreva em um papel. Você pode descobrir tudo isso sozinho, mas quantos anos isso iria levar? Se você for às reuniões e seminários com pessoas que compartilham suas experiências, você reduz a curva de aprendizado. Então, ao invés de gastar 10 anos tentando descobrir alguma coisa, você descobre em alguns poucos meses, especialmente no estilo Herbalife, onde estamos rodeados dos melhores depoimentos, os melhores treinamentos do mundo. Aprendendo com pessoas que alcançaram muito sucesso, essa é a vantagem mais incrível. Quando você recruta alguém, você pode dizer, assim que você entrar no negócio, logo depois de você entrar, poderá participar de aulas dadas por milionários. É uma grande vantagem de educação acelerada que a Herbalife tem a oferecer. É fantástico. Mas é isso mesmo. Essa foi a minha primeira lição. Escreva alguns objetivos que você pode visualizar. É assim que quero me sentir. É isso que quero comprar. Começar com isso e depois todas as outras coisas ficam mais fáceis. Faça uma lista das pessoas que você quer conhecer. Faça uma lista dos livros que você quer ler. Alguém recomendou esse livro. Uma outra pessoa recomendou esse outro livro. Por que você não pega um pedaço de papel? Pegue o seu diário e comece a fazer uma lista dos livros que as pessoas te recomendam. E volte a essa lista. Toda vez que você ouvir falar de um livro novo, volte a ela e coloque o livro novo na sua lista. E se de repente você está numa livraria na semana seguinte, você procura um desses livros e pode riscá-lo da sua lista. Você não precisa esperar 10 anos para começar a riscar coisas da sua lista de objetivos. Faça uma lista dos livros que você quer ler. Uma lista das pessoas que você gostaria de conhecer. Faça uma lista dos lugares que você gostaria de visitar. Eu acabei de comemorar o meu aniversário na Islândia, e eles convidaram o pessoal dos países escandinavos para o treinamento. Eu nunca tinha estado lá antes. E no meu aniversário, eles convidaram um coro de 40 vozes masculinas da comunidade local. Feliz aniversário, em várias línguas, e mais algumas canções folclóricas de alguns dos países representados, foi inacreditável. Um dos meus objetivos era comemorar o meu aniversário em lugares únicos no mundo. Alan Lorenz e Marcus Lehmann organizaram o tour de comemoração do meu aniversário de 70 anos. E eu acho que foram mais ou menos 18 cidades no mundo inteiro. A penúltima foi Chipre,
e a última foi Tel Aviv, em Israel. Puxa, que tour! E eu consegui riscar da minha lista algumas experiências que nunca tinha passado antes do meu aniversário. Meu tour de 70 anos. Um dos lugares da minha lista era a vila do Marcus Lehmann, na Itália. E foi lá que comemorei meu aniversário. Foi fantástico. Nós utilizamos nossos objetivos pessoais, são as coisas que queremos adquirir algum dia, ou experiências que queremos ter algum dia, relacionamentos que algum dia queremos desenvolver. Nós utilizamos isso como inspiração para estabelecer nossos objetivos de negócio, porque isso nos leva a ser mais coerentes e, ao invés de esperar um ano para nos tornarmos membros da equipe de presidentes, por que não nos próximos 6 meses? Ou nos tornarmos membros da equipe Getty? Talvez você já tenha tentado antes e não funcionou. E por que não reorganizar? Quando eu estabeleci o objetivo de ter minha independência financeira, passei a acordar um pouco mais cedo e ficar até um pouco mais tarde e me esforçar um pouco mais no meu trabalho naquela época, enquanto subia a escala do sucesso financeiro como distribuidor. Estabelecer objetivos é como um imã, e quanto mais forte e mais poderosa e mais emocional for sua lista de objetivos, mais forte será o imã que te puxa para aquela direção. E essa direção é o futuro, pois é para lá que nós vamos. E quanto mais fortes esses objetivos, mais eles farão você trabalhar em si mesmo. Aprender o idioma, ou as habilidades e competências, fazer as coisas, acordar mais cedo, se esforçar mais ainda, se qualificar para um evento que você perdeu a qualificação na última vez e conseguir dessa vez. Esse é o poder dos objetivos. Eles também te ajudam a alcançá-los. A partir da sua experiência pessoal, com objetivos fortes e coisas que você realmente gostaria de adquirir, você vai perceber que eles te ajudarão nos dias difíceis. Nos dias que as coisas não estejam indo muito bem, você percebe que consegue superar tudo de uma maneira muito mais fácil, mais rápido e muito melhor. Você não fica perdido nas horas difíceis se você tiver objetivos fortes o suficiente para te ajudar a continuar. Eu acabei de voltar de Hong Kong. Eu disse ao meu público em Hong Kong que um dos motivos por eu estar ali era que eu me esforcei muito para ver o público invisível, que não estava presente. Eu estava me referindo ao público que havia os apoiado a estarem ali. Sua família, seus amigos, seus distribuidores, sua organização, e eu agradeço a todos eles. Depois eu tentei visualizar o público invisível que todos vocês iam alcançar, finalmente. Algumas pessoas que eu nunca vou conhecer. Alguns de vocês irão afetar a vida de 100 pessoas. Alguns de vocês irão tocar a vida de 1000 pessoas. Alguns de vocês irão tocar de maneira direta ou indiretamente 10.000 pessoas, na medida em que a sua organização crescer. E se eu fizer um bom trabalho hoje, eu não apenas tenho o objetivo de vir aqui e fazer um bom trabalho, mas o objetivo de fazer tão bem que o público que vejo multiplica um poder incrível para o futuro do público que eu não consigo ver. E parte disso é quando você convida alguém para uma reunião e essa pessoa não aparece. Você precisa ter uma visão além disso. Sua visão precisa ir além da pessoa aparecer ou não. Se ela aparecer, ótimo. E se não aparecer, ótimo também. O meu futuro está mapeado. Ele é poderoso, é emocionante. A próxima pessoa vai aparecer. As próximas pessoas vão responder. Parte disso existe somente para que você mantenha sua humildade. Se todo mundo estivesse dizendo sim, você se tornaria uma pessoa tão doida que ninguém ia querer ficar perto de você. Eu estava no Panamá, onde eu coloquei o pin de presidente de 4 diamantes na Amy Ransell. Eu era um convidado surpresa, eles não sabiam e eu estava escondido. E finalmente eles anunciaram para o público: aqui está o nosso convidado surpresa, e eu saí. E todo mundo ficou de pé. E uau, aqui está o Jim Rohn. E eu comecei a subir as escadas para a plataforma e eu caí e fiquei de cara no chão. Daí eu me levantei e disse: vocês não podem imaginar por quanto tempo eu planejei essa entrada. As mesmas coisas que acontecem com vocês acontecem com o Jim Rohn. Então, você transforma isso em algo mais. A vida é assim mesmo. A vida está cheia de oportunidades e obstáculos. Eu tento transformar algo frustrante em algo fascinante. Todas as pessoas que estão nesse treinamento, um dos seus objetivos principais deve ser usar tão bem a linguagem que você poderá ajudar as pessoas a entenderem como transformar a frustração em fascinação. Como dizer algo tão único para alguém responder e dizer sim? Todos nós devemos nos esforçar
para ter o objetivo de sermos capazes de mostrar as possibilidades do futuro, em termos tão excelentes e emocionantes que as pessoas queiram nos acompanhar. Você precisa fazer isso pelos seus filhos. Você precisa dizer uma prece. Eu quero que minhas palavras sejam cada vez mais fortes, para que eu possa inspirar meus filhos, inspirar minha organização e me inspirar. Quantas histórias você conhece onde alguém tenta se tornar membro da equipe de presidentes? Ou vamos dizer, membro da equipe de milionários, e não conseguem da primeira vez. No terceiro mês, não conseguiram se qualificar e isso é provavelmente uma das piores coisas na Herbalife. Mas o que eu ensino é que agora, quando você se tornar membro da equipe de presidentes, vai ter uma história melhor. Quanto mais difícil o seu trabalho no início, melhor será a história depois. Por exemplo, a história da Sarah no México, que começou com um folheto sendo uma mãe solteira. E você pode dizer que não é uma forma muito glamurosa de começar. Mas que história! Então, você muda essa situação de estar fora do caminho certo, errando. O Mark mudou esses erros há muitos anos atrás. Talvez com um produto que ele achou que fosse revolucionar a indústria, ou alguma coisa no plano de marketing que ele achou que fosse seu maior sucesso, e não foi. Mas ele mudou tudo isso. Ele simplesmente usou isso como experiência, e depois se tornou uma ótima história. E no caso do Doron Andrew? Ele saiu da Herbalife por quanto tempo? 4 anos mais ou menos. E depois ele finalmente retornou. Isso pode ser transformado numa história melhor. Não parece uma história melhor quando você está no meio da situação. Agora que o Doron está deste lado, é uma história melhor. Ele pode retornar de qualquer coisa agora, não importa que seja muito ruim. Quanto mais difícil a história, melhor. Por isso que eu digo que o cliente precisa ser difícil. Quanto maior a dor, melhor o depoimento e o aprendizado. Então, força! Me pediram algumas dicas de como superar a timidez inicial ao lidar com clientes e ligações e fazer isso de forma certa. Realmente, todo mundo precisa trabalhar nisso. Ser tímido é um desafio de desenvolvimento pessoal. Algumas pessoas falam muito alto, então precisam se controlar, para o tom ser mais agradável de ouvir. Outras pessoas são mais tímidas e precisam aprender a projetar mais a voz. O importante é continuar tentando. O Paco Pérez dizia que a Rose, sua esposa, era tão tímida que mal podia ficar de pé para compartilhar seu depoimento. Agora ela dá treinamentos. Não importa o quão tímido ou relutante você seja, tente. Por exemplo, se você estiver distribuindo panfletos e for tímido, dê um folheto para alguém e fuja. E não se esqueça de colocar o número do seu telefone. E se você fizer isso um número suficiente de vezes, alguém vai ligar e vai dizer: foi você a pessoa que fugiu? E você diz: sim, eu acabei de começar nesse negócio e eu não sabia o que dizer, por isso eu fugi. Você precisa continuar trabalhando nisso, tentando melhorar um pouco a cada dia. O Mark Hughes tem a melhor filosofia. Vocês já ouviram em alguns de seus vídeos ele dizer: se esforce ao máximo para ser um pouquinho melhor hoje do que você foi ontem. E com a próxima pessoa com quem você conversar, tente ser um pouco mais forte em comparação com a pessoa anterior que você conversou. Essa semana seja um pouquinho melhor do que você foi na semana passada. É isso aí. O Mark tinha razão. Eu tive que fazer isso passo a passo. Na minha primeira reunião eu fiquei de pé para falar e não fui muito bem. Se eu não estivesse organizando a reunião, eu teria ido para casa. Mas eu estava organizando tudo. Então tive que ficar até o fim. A segunda foi melhor. E a próxima foi um pouco mais fácil. E hoje isso tudo mudou. Então vai mudar para você também, eu tenho certeza. Voltando aos objetivos, uma vez me perguntaram com qual frequência devemos rever nossos objetivos novamente. Sei que algumas pessoas fazem isso, mas eu não faço isso necessariamente. Você olha para os seus objetivos quando você vai riscar alguma coisa da sua lista? Eu mencionei antes que você deve colocar um monte de coisas na sua lista se você estiver começando e riscar amanhã algo que você colocou na sua lista hoje. Aquela cabana nas montanhas vai demorar um pouquinho mais do que amanhã, mas está lá. Por exemplo, um livro que você colocou na lista. Você diz: eu vou para a livraria amanhã e vou comprar esse livro. E isso está na sua lista. E você compra amanhã e risca da sua lista. Portanto, você tem aquela lista mais curta, a mais comprida também, e talvez algum dia algo pode acontecer com você e você pode mudar os seus objetivos. Risque alguma coisa da lista e escreva outra coisa. No ano passado, achava que isso era a coisa mais importante. E agora, depois de um ano de desenvolvimento pessoal, eu posso ver que isso não vai me servir bem. Então, esse objetivo sai e tem um melhor para substituir.
É um projeto para a vida inteira, mas estabeleça alguns objetivos que você pode realizar essa semana. Estabeleça alguns que você pode realizar esse mês. Por exemplo, subir no sistema de marketing, certo? O mês que vem vou me esforçar ao máximo para que seja o meu primeiro mês de qualificação para a equipe Get, ou de milionários. Algo assim. Esse é o lado de negócio dos objetivos. Eu moro em Rodeo Drive, Beverly Hills. E eu costumava dirigir por aí em Rodeo Drive há anos e anos e eu pensava assim, puxa, esse seria um ótimo lugar para morar. E adivinhe só, eu coloquei na minha lista e estou fazendo esse treinamento em Rodeo Drive. É incrível como as coisas acontecem, não é? Pois é, elas estarão na sua mente agora e depois quando você estiver dando um treinamento. Porque o intuito de estabelecer objetivos é aprender, fazer e depois ensinar para alguém. Eu comecei a falar sobre estabelecer objetivos logo depois de ouvir falar no assunto. Dentro da mesma semana, eu estava falando com Charlie Garrett, um amigo meu na Flórida. Eu disse, Charlie, o cara me disse o seguinte, você precisa ter uma lista de objetivos. Eu já comecei a fazer a minha e eu mostrei a ele o que eu tinha feito. E eu perguntei a ele por que ele não começava uma lista também. E isso foi na primeira semana. Eu não apenas estava entusiasmado com isso e já tinha começado a fazer uma lista de onde gostaria de ir, quem eu gostaria de conhecer, e as coisas que eu queria realizar, eu já tinha passado essa informação para alguém mais. Eu disse, por que você não faz uma lista também? Quando você começa a fazer, eu acho que a inspiração começa a aumentar. Você não pode estar completamente inspirado de uma vez só. A Jerry Sitonovich não tinha ideia de como seria sua lista de objetivos até o final do primeiro ano. Ela não podia enxergar essa lista. A única coisa que ela podia ver no começo era a lista que ela fez, só que 1 ou 2 anos depois, ela mudou drasticamente aquela primeira lista. Foram coisas que não tinham ocorrido a ela. Ela não tinha ideia do que poderia ser feito. E você deixa crescer, deixa desenvolver. Todo mundo precisa fazer do seu próprio jeito. Decidir o que quer e escrever do seu próprio jeito. Escrever quem você gostaria de conhecer, os livros que gostaria de ler, os lugares que você gostaria de visitar. Mas olha só, você pode fazer qualquer coisa que você quiser, pois essa é a filosofia. Nós aprendemos através de experiência do passado e nos inspiramos com o futuro, se for bem desenhado. Anote isso, se o futuro for desenhado melhor, ele serve como inspiração maior. Grande parte é inspiração silenciosa. Uma parte é inspiração que nós discutimos. Um desses dias, estarei dirigindo esse carro, entrando pela porta da frente da minha cabana nas montanhas. Um desses dias, terei um avião como John Peterson. É assim que funciona. E deixe que se desenvolva, deixe crescer, deixe isso se tornar parte de você, porque os meus objetivos agora são bem diferentes do que eram há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás, quando eu comecei. O meu mestre Show me disse que o sentimento de ter $500 no bolso é melhor do que ter $500 no banco. E eu pensei, uau, eu gosto do som disso. Agora eu mudei. Eu me sinto melhor com $5.000 no bolso, ao invés de ter $5.000 no banco. Quando você se desenvolve e cresce, os números podem mudar. Alguns objetivos são muito práticos e um deles é simplesmente deixar a sua mente sonhar. Será que minha vida não tomaria uma dimensão nova? Uma nova emoção? Se eu tivesse isso? Se eu tivesse aquilo? Se eu tivesse essa experiência? Se eu conhecesse essa pessoa? Faça uma lista. Muitos dos seus objetivos não são coisas que você acha que pode adquirir, mas o que poderia fazer a sua vida valer a pena. Nesse momento você nem sabe como vai chegar lá. Confie na oportunidade da Herbalife, que vai fazer tudo o que puder para ajudar você a realizar esse sonho. Sonhe. O que realmente tornaria minha vida única e faria com que valesse a pena daqui a 10 anos. Como eu gostaria que a minha vida fosse em termos de pessoas, de experiências, coisas, negócios, associados, minha influência, minha capacidade de ajudar as pessoas a se ajudarem. Essa é uma fonte infinita de inspiração que você pode usar. Eu tentei fazer parte do lado prático, como os objetivos de negócio. Qualificação no primeiro mês e falar com mais pessoas. Eu preciso de mais clientes. Todos aqueles objetivos de negócios. Estabeleça esses. Coloque algumas datas limite. Daqui a 90 dias ou como quiser. Porém, grande parte disso é inspiração para o futuro. E você pode pegar essa inspiração da Herbalife, porque você tem histórias como a da Jerry, que ela usou para realizar essa grande parte dos seus sonhos. Deixe você mesmo se inspirar com isso. E a melhor coisa para se inspirar ainda mais é tentar inspirar alguém. Quanto mais tentamos entusiasmar alguém, mais entusiasmados ficamos. Alguns objetivos de negócios como, eu quero falar com 10 pessoas por dia, eu tenho falado apenas com 1 ou 2, então vou começar a falar com 10. Você pode fazer isso imediatamente.
São objetivos que você pode realizar muito rapidamente. 1, 2 livros e você pode ir à biblioteca, agora mesmo e pegar. Nos próximos 30 dias, nesse próximo mês, eu vou pegar aqueles livros e lê-los e você faz isso mesmo. São pequenos objetivos e metas que você pode realizar. Então você precisa de muitos desses objetivos de negócios ou de coisas que você pode fazer e realizar rapidamente. Depois você tem os objetivos de mais longo prazo. É uma combinação de tudo. Não é um certo número de objetivos por mês que você precisa realizar. Um dos meus objetivos era ter uma residência para cada estação. E quando eu finalmente realizei isso, foi uma daquelas coisas que traz muita satisfação e é gratificante. Uma residência para cada estação do ano. Gostaria agora de indicar para você um livro que me ajudou muito. O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu acho que eu mencionei esse há muito tempo atrás, ou algum tempo atrás. Esse livro me inspirou. Dentro de um tempo razoável, eu poderia ter minha independência financeira. O Homem Mais Rico da Babilônia e livros que inspiraram você. Esses são os melhores para recomendar. Porém, pense bem, às vezes você lê um livro grande, mais ou menos 300 páginas, e consegue 2 boas ideias. E às vezes você lê um livro pequeno, que só tem 50 páginas, e consegue 6 ou 7 boas ideias. Então você precisa ler os livros grandes e os livros pequenos. E lembre-se, sempre, se não der certo de um jeito, tente de outro. Se a porta da frente estiver trancada, tente outra. Ela pode estar aberta para você.